Oi, pessoal! Sabe aquela ansiedade que bate quando o assunto é dinheiro? Pois é, a ideia aqui é justamente transformar essa preocupação toda em um plano. Um plano claro, que fortalece a gente. Vamos juntos, então, desmistificar esse mundo das finanças e construir um caminho de mais tranquilidade e prosperidade. A pergunta de $1 milhão, né? A gente rala o mês inteiro, recebe o salário e... cadê o dinheiro? Parece que ele evapora. O mais curioso é que a resposta para esse mistério, como a gente vai ver, raramente está na calculadora. Na maioria das vezes está aqui, ó, na nossa cabeça. Bom, vamos começar pelo começo, então. A primeira parte é para a gente conhecer o principal inimigo do nosso dinheiro. E eu já vou dar um spoiler. Ele está mais perto do que a gente imagina. Mora dentro da nossa própria mente. É o seguinte, o nosso cérebro, para economizar energia, ama pegar atalhos. É tipo um GPS que está sempre procurando o caminho mais curto. Só que, quando o assunto é dinheiro, esses atalhos, que os especialistas chamam de vieses, podem levar a gente para cada cilada. A gente acaba agindo no impulso, sabe? E a lógica fica para depois. E aqui a gente entra na primeira grande armadilha. Pensa só, o que dói mais, perder uma nota de R$ 100 que estava no bolso ou a alegria de achar R$ 100 na rua? A dor da perda é muito, mas muito mais forte. E é esse medo de perder que faz a gente tomar umas decisões bem ruins, tipo vender uma ação que está indo bem só por medo dela cair, ou pior, segurar um investimento ruim torcendo por um milagre. Ah, e essa aqui então, o excesso de confiança. É aquela vozinha que diz, relaxa, eu manjo disso. Pois é, achar que a gente sabe mais do que realmente sabe sobre dinheiro é um perigo. É isso que leva muita gente a correr riscos que não precisava, a simplesmente ignorar um conselho bom e, claro, a não planejar direito, porque na cabeça da pessoa já está tudo dominado. E por último, o famoso efeito manada. Sabe quando todo mundo começa a falar de um investimento ou a comprar uma coisa específica? A nossa tendência é ir atrás, sem nem pensar direito. É a pressão do grupo. O perigo aqui é que a gente acaba tomando decisões financeiras baseadas no que os outros estão fazendo e não no que é melhor para a nossa própria vida, para o nosso próprio plano. Ok, já entendemos quem é o vilão da história, que mora na nossa mente. Agora, a parte boa. Como a gente combate isso? Vamos para a prática? O primeiríssimo passo para vencer essas armadilhas é arrumar a casa. Botar ordem nas finanças, começando por controlar para onde o dinheiro está indo. E olha só esse número, é pra gente parar e pensar. 77%. É isso mesmo, quase 8 em cada 10 famílias no Brasil estão endividadas. Isso acende um alerta gigante, né? E mostra como é urgente a gente falar de uma ferramenta essencial, o bom e velho orçamento. Falar em orçamento assusta um pouco, eu sei, parece coisa de planilha chata. Mas vamos simplificar. O passo 1 é só criar o hábito de anotar tudo que entra e sai, sem julgar, só para ter clareza. Depois, a gente separa o que é necessidade de verdade e o que é só um desejo. Sabe aquele delivery no impulso? Então, o terceiro passo é tentar viver com cerca de 70% do que se ganha. E o mais importante, se um mês a conta não fechar, calma, o segredo é ajustar no próximo. É um processo, não uma prova. E para ajudar nessa organização, existe uma regra bem legal, a 10-20-70. Pensa nela como um guia, um mapa, e não como uma camisa de força. A ideia é ser intencional com o dinheiro. Assim que ele entra, você já destina 10% para doações e generosidade, 20% para construir seu futuro, poupando e investindo, e os 70% restantes para as despesas. A grande sacada é que você direciona o dinheiro antes dele sumir nos gastos do dia a dia. E essa frase do Warren Buffett resume tudo perfeitamente. Gaste o que sobra depois de investir, não invista o que sobra depois de gastar. É uma virada de chave. A gente precisa criar o hábito de se pagar primeiro, de garantir o futuro antes de qualquer coisa. É isso que faz toda a diferença entre ter um plano que funciona e viver naquela agonia de tentar fazer o dinheiro esticado ao fim do mês. Beleza, casa organizada, orçamento rodando, qual o próximo passo? Agora, a gente precisa construir nosso escudo de proteção. Vamos falar da peça mais importante para blindar nosso plano financeiro contra os imprevistos da vida, a famosa reserva de emergência. A reserva de emergência é tipo o seguro do seu plano. É aquele dinheiro que fica ali, quietinho, para socorrer num aperto. Sabe quando o chuveiro queima, o dente dói, ou numa situação mais séria a gente perde o emprego? Essa reserva que transforma o que seria um desastre financeiro em apenas um problema para resolver. Por isso ela é o passo número 1, antes de pensar em qualquer outro investimento.
E este gráfico aqui mostra o tamanho do desafio. Dá uma olhada. 67%, a grande maioria dos brasileiros simplesmente não tem nenhuma reserva. Isso é muito sério. Significa que mais da metade do país vive literalmente a um imprevisto de distância de uma crise financeira pesada. Tá, mas quanto precisa ter nessa reserva? A meta é bem clara. Para quem tem um salário mais estável, um CLT, o ideal é ter o suficiente para cobrir 6 meses do seu custo de vida. Agora, se a renda é variável, como para autônomos e freelancers, o ideal é mirar em 12 meses. O objetivo final não é o número, é a paz de espírito que isso traz. Certo, com o nosso escudo de proteção montado, a gente pode parar de só se defender. Chegou a hora de ir pro ataque. Agora sim, vamos falar sobre como fazer o dinheiro trabalhar para a gente e construir riqueza de verdade com o passar do tempo. Muita gente pensa que investir é coisa de rico, mas na verdade é o jeito de não ficar mais pobre. Como assim? É que o dinheiro parado na conta perde valor todo dia por causa da inflação. Investir é, antes de tudo, proteger nosso poder de compra. E é aí que entra a mágica dos juros trabalhando a favor da gente. Imagina o João, ele começa a guardar R$100 por mês. No começo parece pouco, mas com o tempo, os juros que ele ganha começam a gerar mais juros. É uma bola de neve do bem. E para quem está começando, o mundo dos investimentos pode parecer um labirinto, né? Mas vamos simplificar. Pensa que existem 2 grandes estradas. De um lado, a renda fixa. É mais tranquila, previsível, como se você estivesse emprestando dinheiro para o governo ou para um banco e recebendo juros por isso. Do outro lado, a renda variável. É uma estrada com mais emoção, mais curvas, onde você vira sócio de empresas comprando ações. O risco é maior, mas o potencial de ganho também. Então, qual o roteiro para começar a investir sem medo? É simples. Primeiro e mais importante, termine a sua reserva de emergência. Com a segurança garantida, defina seus objetivos. Para que esse dinheiro? Aposentadoria? Comprar uma casa? Isso vai dizer o caminho. Depois, entenda seu perfil. É do time da tranquilidade ou topa um pouco mais de risco? E por fim, comece pelo básico. O Tesouro Direto, por exemplo, é um ótimo ponto de partida, seguro e acessível. E agora, a gente chega na parte que conecta tudo isso. Porque no fundo, organizar as finanças, investir, não é sobre números. É sobre construir uma vida com mais sentido, com mais liberdade e, principalmente, com mais paz. E para essa jornada dar certo no longo prazo, algumas mentalidades são chave. Primeiro, entender que isso é uma maratona, não uma corrida de velocidade. É preciso ter paciência e disciplina. Segundo, estar sempre aprendendo. Terceiro, fugir de promessas de dinheiro fácil e rápido. Isso não existe. E por último, diversificar e sempre dar uma olhada no plano para ver se precisa de algum ajuste. Porque no fim do dia, é isso que importa lembrar. O dinheiro não é o objetivo final. Ele é só uma ferramenta. Mas uma ferramenta poderosa que, se a gente souber usar, nos dá paz, nos dá liberdade para fazer escolhas e, mais importante, nos permite ter um impacto positivo na vida de outras pessoas. E agora fica a reflexão. Depois de todo esse mata que a gente viu, qual vai ser o primeiro passo? Porque conhecimento sem ação não muda nada. Pode ser algo pequeno, como baixar um aplicativo para anotar os gastos ou abrir a conta numa corretora para começar a reserva. O importante é dar esse primeiro passo, hoje, na direção de um futuro com mais segurança e propósito. A decisão está nas mãos de cada um.